Atos 16, verso 16, até o verso número 18, apenas esses 3 versos. O título da mensagem de hoje é A Autoridade de Cristo sobre o Poder das Trevas. A autoridade de Cristo sobre o poder das trevas. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vamos orar? Deus, pedimos a tua bênção nesse momento sobre nós, a tua graça e a iluminação do teu Espírito Santo, para que possamos compreender a tua palavra. Fala conosco. Nós reconhecemos que o teu Filho Jesus Cristo é o Rei de toda a terra, é o soberano sobre todas as coisas. Assim a tua palavra nos ensina e nessa noite nós confiamos no Senhor para que possamos ser edificados na tua santa palavra. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Crianças, o desenho vai ser o seguinte, esse desenho vai ser bem desafiador. Você vai desenhar uma cruz e uma Bíblia aberta. E da cruz e da Bíblia está irradiando uma luz. E aí tem um monte de orc, de bicho feio sendo expulso aí por causa da luz. Tá bom? Deu para entender? Tá jóia, não tá? Quem gosta de Senhor dos Anéis aí vai conseguir desenhar um orc aí. Irmãos, quero contar a título de introdução a uma história. Diz assim: no ano de 1543, Martim Lutero foi chamado para ministrar a uma jovem de 18 anos que estava possuída por um demônio. Quando Lutero chegou, a jovem começou a gritar e se contorcer violentamente. Os relatos históricos nos dizem que Lutero não se intimidou. Ele se ajoelhou ao lado da cama, colocou a mão sobre a cabeça da jovem e declarou: Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno a você, espírito imundo, que saia dessa jovem. Após uma intensa batalha espiritual, o demônio deixou a jovem. Lutero mais tarde escreveu: O diabo é como um cão amarrado a uma corrente. Além do comprimento da corrente, ele não pode morder. Portanto, ande apenas fora do alcance de sua corrente. Esse relato de Martim Lutero nos relembra e nos mostra que os conflitos espirituais, que a batalha espiritual, ela não pertence somente aos tempos bíblicos, mas é algo que acompanha a história da igreja. A história da igreja enfrenta, então, ao longo dos séculos, essa batalha espiritual. E é algo que nós vemos aqui, então, no capítulo 16 do livro de Atos. Paulo e seus companheiros estão na cidade de Filipos. Essa cidade é uma importante colônia romana na Macedônia. E esta cidade de Filipos é a primeira cidade europeia onde o evangelho chegou. Filipos não era uma cidade qualquer. Filipos era um centro cultural. Filipos era um posto avançado do Império Romano. Era uma pequena cidade. Era um pedaço da Itália dentro da Grécia. E nessa cidade moravam vários soldados aposentados do Império Romano. Então era uma cidade que ostentava ali o status de uma cidade de fato romana. E essa cidade então ela vivia com privilégios especiais. Filipos foi fundada com o nome do pai do grande imperador Alexandre o Grande. O pai desse imperador Alexandre o Grande se chamava Filipe, e por isso a cidade então recebe esse nome. É nesse cenário que o apóstolo Paulo então vai enfrentar aí o império das trevas. Há aqui o embate entre luz e trevas, o reino de Cristo e o reino de Satanás.
O verso 16 inicia aí para nós, observe na sua Bíblia, dizendo o seguinte, que aconteceu, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Nós podemos ver aqui um contraste muito grande. Paulo e os seus amigos missionários, eles estão indo para o culto, para a reunião de oração, eles estão indo para o lugar de oração. Esse é o lugar onde Lídia foi convertida. E Paulo, então, vai para esse lugar, provavelmente para continuar a evangelização, para instruir as pessoas que ali estavam perto, para ter comunhão com as pessoas e também comunhão com Deus. Então, Paulo está avançando com o reino de Cristo. Paulo está naquele lugar, iluminando, trazendo a graça de Deus, trazendo o evangelho, abençoando aquelas pessoas. E nesse momento, nós vemos então que aparece aí uma jovem com espírito de adivinhação. O texto diz que ela era uma endemoniada. Aqui o termo espírito de adivinhação, no original, é Piton. Piton era uma serpente da mitologia grega que guardava o templo de Zeus. E aí, então, essa ideia de Piton, de adivinhação, passa a valer, ou passa a ser usado para as pessoas que adivinhavam, que entravam em transe e tentavam, então, adivinhar as coisas. O texto diz, então, que isso é, de fato, uma influência demoníaca. Podemos acreditar que essa não era simplesmente, então, uma jovem com habilidades de enganar. Ela não era uma jovem que levava as pessoas na conversa, ou que ela tinha uma intuição aguçada. O texto aqui nos mostra que ela não era uma charlatã que praticava truques, mas, de fato, ela estava possuída por um demônio. E esse demônio concedia a ela habilidades espirituais. Então, o poder que fluía através dela era um poder das trevas, era um poder demoníaco. E a Escritura é inequívoca quando ela nos diz sobre os seres espirituais. A Bíblia nos mostra o Deus Criador, o Deus que criou os céus, a terra, que encheu a terra, os mares, os ares de pássaros, de peixes, de animais, mas também a Bíblia nos conta que Deus criou seres espirituais, seres invisíveis, seres que não são simplesmente energias, forças, mas são pessoas, são anjos, anjos celestiais, anjos eleitos e também os anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Deus, liderados por Satanás, o príncipe das trevas, o Deus desse século, o Deus que cega a mente das pessoas, cega os olhos do coração das pessoas, para que não vejam Cristo Jesus, para que não vejam a glória de Jesus e não sejam salvos. Então a Bíblia fala de seres espirituais, a Bíblia fala de anjos e demônios, que nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos. E há quem diga que não existe demônio, que não existe anjo. A Bíblia fala. A Bíblia fala de realidades invisíveis. A Bíblia fala que nós viveremos na eternidade com Deus. A Bíblia aponta para um reino eterno. E tudo isso são promessas que advêm da Escritura, que estão fundamentadas na Escritura. Então, a Bíblia fala claramente sobre esses seres. E nós não podemos duvidar da existência deles. Nós não podemos duvidar que eles têm influência nesse mundo. E que eles atuam, em especial, quando a igreja avança. Então, Paulo e os seus amigos, seus irmãos missionários, estão levando o evangelho para um outro continente. E quando a igreja avança, o reino de Deus, quando a igreja avança com o reino de Deus, o reino das trevas se manifesta. E não é a primeira vez que isso acontece. Nós temos, no livro de Atos, a ideia de Simão, o mago, nós temos a ideia de Elimas, o outro mago que tenta ali comprar o poder do Espírito Santo. E agora Paulo aqui enfrenta, então, esse outro momento com essa jovem aqui endemoniada. Observe que essa jovem, ela carrega uma dupla maldição, um sofrimento duplo, porque ela é escrava de Satanás, escrava de um demônio, e ela é escrava também dos seus senhores. O texto diz aí que ela, adivinhando, ela dava lucro aos seus senhores. E aqui o termo senhores não indica que ela era
compartilhada por uma cooperativa de homens que tinha ali o domínio sobre ela. Mas a ideia do texto bíblico é que havia uma família que governava sobre ela. Provavelmente um casal, era dono daquela escrava. E ela então, possuída pelo demônio, ela dava lucro ali aos seus donos. A escravidão, então, nos tempos bíblicos era algo que acontecia. E ela, então, era escravizada por Satanás e também era escrava de homens. Essa imagem que nós temos aqui de uma jovem escrava duplamente, ela nos mostra aquela doutrina que nós temos na palavra de Deus, que nos fala da depravação total ou da incapacidade total. Nós, antes de conhecermos a Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós, antes de conhecermos a Deus, nós andávamos de acordo com o presente século. Nós, antes de conhecermos a Cristo, nós andávamos segundo a potestade do ar, sob a influência de Satanás. Pastor, mas eu nunca babei, nunca manifestei demônio. A questão não é essa. A questão é que, por mais que a pessoa não tenha esse tipo de atitude, ou não tenha ali o demônio em si, sendo possuída pelo demônio, ela está sob a influência do mundo e do príncipe desse mundo. Por mais que a pessoa não manifeste ali um demônio, então, ela tem sim a influência do príncipe das trevas. Se ela não tem Cristo reinando sobre ela, ela está sob o domínio de Satanás. E esse texto, então, nos mostra que aquela jovem, ela não tinha condições alguma de se libertar por si só. Ela não tinha condições de ser liberta. Se Deus não fosse até ela, se Paulo não fosse até ela, sendo usado por Deus para sua libertação, ela permaneceria escrava de Satanás e morreria nessa condição. Então isso nos mostra que nós, como seres humanos, nós somos incapazes de nos libertar, de sermos salvos. Isso nos mostra exatamente isso, que nós precisamos da graça de Deus para a nossa salvação. Outro aspecto desse texto que é perturbador também, é que nós observamos que ela, além de ser escrava de Satanás, escrava dos homens, ela dava lucro para os seus senhores. Ela era a galinha dos ovos de ouro. Ela produzia ali riqueza material, financeira, para as pessoas que exploravam essa condição dela. Então esse casal, provavelmente, que explorava essa jovem, não estava interessado, não tinha cuidado com a vida daquela menina, daquela jovem, com a sua saúde, com as suas emoções, o seu bem-estar, com a sua questão espiritual. Simplesmente ela era explorada. E o texto vai dizer que ela gerava grande lucro. Ela era uma fonte de renda para aquela família, sendo explorada, então, pelos seus senhores. Isso nos mostra que o pecado, muitas vezes, ele está associado à fonte de riqueza. Muitas vezes o pecado gera ali um sistema que dá lucro. Por exemplo, quando nós observamos o pecado sendo explorado para gerar lucro. Quanto de dinheiro não é produzido ou não é extorquido pela indústria pornográfica? Quanto de dinheiro não é gerado, extraído pelo uso de drogas, por facções, por cartéis, no mundo inteiro? Bebidas, jogos de azar. Quantos de nós não conhecemos pessoas que perderam muito dinheiro, recentemente agora, com jogos de azar, casa de apostas? Então, hoje nós temos manifestações modernas daquilo que acontecia. Então, às vezes a gente pensa que o mundo era muito diferente do nosso. Em essência não é. Em essência não é. O ser humano é o mesmo, perdido em trevas até que Deus o alcance, escravizado pelo mundo, pelas coisas desse mundo. Então esse texto é muito claro. Se Cristo Jesus não viesse até nós, nós estaríamos em trevas, perdidos.
Ah, pastor, mas eu nunca fui viciado, eu nunca tive nenhum vício dessa forma. Mas se você não tinha Cristo Jesus, isso significa que você vivia debaixo da cegueira de Satanás. Até que Cristo veio até você e te deu a fé, e abriu os seus olhos, e te transportou para o seu reino. Um reino de paz, um reino de alegria, um reino de luz, um reino que nos promete a vida eterna. A pergunta é se Cristo já te libertou. Se Cristo veio até você, pelo Evangelho, pela pregação, pela palavra, e te deu uma nova vida. E Ele é o seu Senhor. E você não serve a Satanás, e você não serve a esse mundo, e você não serve aos sistemas desse presente século, mas sim a Cristo. Um reino eterno, um reino que tem os seus valores, que tem os seus princípios, que vive de uma maneira diferente desse século. Em segundo lugar, nós vemos a estratégia do inimigo nesse texto. O verso 17 diz aí que ela, então, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Esse espírito demoníaco, ele faz mais ou menos aquilo que no tempo de Cristo, quando Cristo estava encarnado, os demônios também faziam. Ó, Filho do Deus Altíssimo, o que você quer com a gente? Esse demônio fez a mesma coisa. Ele olha para Paulo, para os seus companheiros e diz: eles são servos do Deus Altíssimo. E eles estão anunciando o caminho da salvação. Então, aquilo que o demônio está adivinhando ali está certo. Eu fiquei batendo cabeça com esse texto, eu falei: será que essa jovem adivinhava mesmo? Ou ela tinha uma lábia ali muito boa e conseguia levar as pessoas? O texto diz que ela dava muito lucro. Então as pessoas acreditavam naquilo que ela estava falando. E agora, o que o demônio diz é algo verdadeiro. Eles são servos do Deus Altíssimo e estão anunciando o caminho da salvação. Eles são servos de Deus, mas e também o que eles estão fazendo é anunciar o caminho da salvação. Então, qual que é a estratégia de Satanás? Por que Paulo ficou indignado? Por que Paulo expulsou esse demônio? Não era algo interessante ter uma porta-voz que ia falando para todo mundo: vai lá naquele lugar lá, ouve lá o que aquele missionário está falando, que é coisa boa. Por que Paulo ficou indignado aqui? Quando a gente observa a expressão Deus Altíssimo, quando a gente vai lá no contexto histórico, nós vamos entender que esse termo ele é ambíguo, esse termo ele não define qual Deus Paulo estaria pregando. Pode ser Zeus. Zeus era chamado de o primeiro dos deuses, o Deus Altíssimo. E também o caminho da salvação não diz respeito a Cristo especificamente. Então pode ser que essa fosse a estratégia de Satanás, de anunciar por meio de uma jovem endemoniada, representante ali das trevas, algo que parece correto. Algo que se aproxima das coisas de Deus. Mas não procede não é um testemunho, não é uma palavra que procede de um coração transformado. Está saindo das trevas. Vem da boca de Satanás. Essa jovem está sendo usada pelo inimigo. Além de ser explorada pelos seus donos, ela está sendo usada por Satanás. Então, aqui nós temos a ideia de que Satanás, ele queria associar essa religião pagã, esse esoterismo, esse misticismo com o Evangelho. Se Paulo aceitasse isso que estava acontecendo, é como se ele fosse cúmplice, como se ele dissesse para as pessoas da cidade de Filipos: olha, não, a gente está junto mesmo, essa jovem está certa. Então perceba o discernimento que Paulo tem. Ele olha para aquilo e vê a ação satânica ali. Ele olha para aquilo e vê que é uma ação demoníaca. Não é algo bom. Por mais que ela esteja fazendo uma propaganda ali, positiva, é uma estratégia do inimigo. Para que as pessoas então olhassem para o Evangelho como mais uma religião. Então isso é só algo novo que chegou, mas está associado ali com aquela jovem que fica adivinhando as coisas ali. Então Paulo tem um discernimento aqui interessante. Charles Spurgeon, grande pregador aí do século XIX, ele fala o seguinte: discernimento não é saber a diferença
entre o certo e o errado. É saber a diferença entre o que é certo e o que é quase certo. Não é somente o que é certo e errado. Satanás, ele é astuto. Ele se transforma em um anjo de luz para enganar as pessoas. Então parece que é certo, mas não é. E nós precisamos desse mesmo discernimento nas nossas vidas. Muitas coisas parecem certas, têm a aparência daquilo que é certo, mas no fundo não é. Pode ser uma influência demoníaca, pode ser uma ação maligna. Quantas igrejas não têm se associado a misticismo, às questões de adivinhação, às questões de previsão de futuro, mistura com outras religiões, um sincretismo religioso, trazendo elementos de outras religiões para dentro do culto, para a igreja. Isso é demoníaco. Isso é uma associação demoníaca. Não há comunhão entre luz e trevas, entre Cristo e os demônios. O Evangelho, ele é puro. O Evangelho, ele é suficiente. O Evangelho, ele salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não precisamos de artifício. Não precisamos de instrumentos para atrair as pessoas até Cristo. Se elas não vierem por causa da cruz, se as pessoas não forem atraídas por causa de Jesus Cristo, que elas não sejam atraídas por mais nada. Nós não queremos ganhar as pessoas com cesta básica. Nós não queremos ganhar as pessoas com entretenimento. Por que nós não botamos, eu dou sempre esse exemplo, um globo aqui e luzes piscando, a fumacinha, o pastor desce dali com duas asas voando, com uma música ao fundo. Pastor, isso é legal. Cuidado, irmão. Isso não é legal. Isso não é o que Deus nos chamou a fazer. O Evangelho é suficiente. O Evangelho transforma. Esse texto nos mostra esse discernimento de Paulo ao observar ali a ação demoníaca. Muitas vezes nós olhamos para algo, vemos algo e pode ser que a gente se engane nesse sentido. Tem gente que vê um gato no telhado e vai ver a ação de Satanás. Tem gente que vê um demônio e vai achar que é um gato. É necessário discernimento. Então Paulo, ele não aceita esse testemunho. A pureza doutrinária não é algo simplesmente para igrejas grandes, para igrejas que têm influência. Isso serve para todos nós, isso serve para toda a história da igreja. Quando a igreja se mantém pura, quando a igreja se mantém fiel a Deus, Deus honra o trabalho do povo de Deus, a obra do Senhor. Então, essa passagem nós vemos esse discernimento espiritual sendo aqui operado pelo apóstolo Paulo. Não foi enganado por uma aparência da verdade. Ele discerniu a verdadeira natureza do espírito que falava por detrás daquela jovem. Não era simplesmente, então, uma ação humana dessa terra, mas era algo infernal. Por fim, o verso 18 nos mostra aí, então, essa suprema autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto vai dizer que isso se repetiu, então, por vários dias, até que Paulo, indignado, voltou-se ao Espírito e disse, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te. E na mesma hora, ele saiu. Parece que Paulo teve uma certa paciência aqui, né, em esperar alguns dias passarem. Não é? Pode ser que ele estava fervilhando ali no coração, incomodado com aquilo, mas não sabia se era a hora certa, o que fazer, como fazer. Aí o texto diz que ele foi tomado por uma indignação. Então, o que moveu Paulo foi essa indignação em ver aquela situação, seja porque a jovem estava endemoniada, seja porque ela estava sendo explorada pelas pessoas, seja porque ela estava sendo boca de Satanás, seja porque o evangelho estava sendo minado, e Paulo então, indignado, irritado, angustiado com aquela situação. Creio também que ele tinha compaixão daquela jovem, e ele vai então e liberta aquela jovem pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Essa demonstração da autoridade de Cristo
nós olhamos aqui e vemos que Paulo, ele não apela ao seu próprio poder. Ele vai dizer, em nome de Jesus, eu te mando, sai. E o demônio vai sair. Então não é uma autoridade de Paulo. Não é uma autoridade que procede do apostolado de Paulo. Não, ele é, eu te mando, eu sou apóstolo, sai. Ele diz em nome de Jesus. E agir em nome de Jesus é agir com a autoridade de Cristo. É agir como se estivéssemos sendo enviados por Cristo. Agir em nome dele, na pessoa dele, na obra dele, no poder dele. Não somos nós quem fazemos a obra do Senhor. Não é na nossa própria força, mas é na autoridade e do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele deu essa promessa aos seus discípulos, que em seu nome eles expulsariam demônios. Jesus, antes de subir ao céu, ele disse à sua igreja, aos seus apóstolos, discípulos, que fizessem discípulos de todas as nações. E ele, antes de dizer isso, ele disse que ele tem toda a autoridade, no céu e na terra. Por isso, já que Jesus tem autoridade no céu e na terra, vão e façam discípulos. A igreja, ela avança na autoridade de Cristo, porque Cristo é o Rei, porque Cristo tem poder sobre todas as coisas. O nome de Jesus é aquele nome diante do qual todo ser vivo há de se dobrar, nos céus e na terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. A autoridade suprema de Cristo sobre toda a criação. Então nós vemos aqui esse avanço do reino de Deus e um contra-ataque das trevas, buscando ali minar, então, como eu disse, o evangelho. O texto diz aí que imediatamente o espírito imundo, o demônio, saiu ao nome de Jesus. Não houve resistência, não houve negociação, não houve um processo, foi na mesma hora. O demônio foi compelido a sair instantaneamente diante da autoridade de Cristo. Isso nos mostra esse poder de Deus, essa graça irresistível do Senhor, de usar o seu poder, a sua glória, a sua força para a salvação, para a libertação dessa moça. Nós não sabemos o que aconteceu com ela. Lucas não nos diz se ela foi convertida após essa libertação. Nós cremos que sim. Nós cremos que Paulo ele continuaria ali usando das suas habilidades, usando do evangelho para encher aquela moça. Pode ser que sim, que ela tenha sido mais um membro da igreja de Filipos. Lucas nos mostra aqui, nesse momento, que essa graça de Deus, ela opera de modo diferente. Quando nós observamos o que Lucas faz aqui nesse capítulo 16, é muito interessante. Ele traz pessoas completamente diferentes ali onde a graça de Deus alcançou. Lucas fala primeiramente de Lídia, agora ele fala de uma jovem escrava possessa, endemoniada, e depois ele vai falar de um carcereiro. Provavelmente houve outros convertidos, mas Lucas traz essas três pessoas completamente diferentes para mostrar como o poder de Deus avança. Como o poder de Deus alcança todo tipo de pessoa, independente do que ela seja, independente do que ela faça. Quando Deus age com graça, a pessoa será liberta. Quando Deus age, o demônio vai sair. Não há como resistir à autoridade de Cristo. Eu quero trazer aqui esse ponto, esse contraste entre Lídia, a convertida anterior, e essa jovem aqui escrava. Lídia era rica, a escrava era pobre. Lídia era da alta classe da comunidade de Filipos. A jovem era explorada e abusada pelos seus senhores. Lídia era uma religiosa temente a Deus. Essa jovem era uma atormentada pelo demônio. Lídia recebe a salvação através de um estudo bíblico tranquilo. Essa jovem é liberta das trevas por meio de um exorcismo poderoso. Então, esse é um lembrete para nós desse poder de Deus que atua em qualquer pessoa, das mais diferentes classes, locais, culturas, idades, contexto, nações. Como Lídia, Deus abre o seu coração para receber o Evangelho.
com essa jovem, Deus arranca o demônio do coração dela. Deus age de maneiras diferentes, mas sempre para a glória de Jesus. O poder supremo que atua tanto em Lídia quanto nessa jovem é o poder de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Essa autoridade de Cristo, ela está disponível à igreja, a nós. Nós também andamos, nós atuamos, nós vivemos na autoridade de Cristo, no poder do Evangelho. E nós teremos confrontos em nossas vidas. Não se engane, isso não é algo que ficou no passado. O príncipe das trevas está solto, com o seu exército, atacando a igreja, tentando minar o Evangelho, tentando corromper a igreja, tentando fazer com que a igreja seja escandalizada com a vida do crente, que o crente tenha um testemunho furado. Tudo isso para impedir o avanço do reino de Cristo, do reino do Senhor. João Calvino, quando ele fala sobre a vitória de Cristo, essa autoridade de Cristo, ele diz o seguinte: Cristo, tendo desarmado os principados e potestades na cruz, a vitória já foi conquistada. O inimigo já foi derrotado. Estamos simplesmente aplicando os benefícios de uma batalha que Cristo já venceu. Então, olha só, a ideia não é que nós vamos vencer a guerra contra Satanás. A ideia é que ele já está derrotado no poder de Cristo. Nós vamos aplicar essa vitória de Cristo sobre Satanás. Você já é derrotado. Então, a nossa vida, nós precisamos caminhar com esse entendimento. Cristo já venceu, foi o que Daniel trouxe aqui para nós. Cristo já venceu. Não é que ele vai vencer, ele já venceu. Satanás já está derrotado. Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu o pecado. Jesus já venceu as trevas. Por isso, eu posso viver em santidade. Por isso, eu posso viver uma vida liberta das trevas. Porque ele já venceu. E eu preciso aplicar isso na minha vida. Essa autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós observamos aqui, quando olhamos os desdobramentos dessa libertação, nós vemos que há um custo. Nós vemos que quando, como eu disse, quando a igreja avança, o inimigo também avança. O inimigo contra-ataca. Mas tudo isso nós vemos também a glória de Deus. Paulo e Silas serão presos, mas o carcereiro será também convertido. Então o inimigo ele ataca, mas Deus sempre dá uma volta. Cristo sempre vence as astúcias do inimigo. Por mais que aquilo pareça algo completamente ruim, Deus transforma aquilo em algo bom. Esse é o nosso Deus agindo para a sua glória, avançando o seu reino através de nós, sua igreja. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você é chamado nesse exército. Você é chamado para avançar com o reino de Cristo no meio desse mundo pecaminoso. Para você ser luz no meio das trevas, aonde Cristo te colocou. Eu quero concluir a nossa passagem aqui, recapitulando algumas questões. Em primeiro lugar, nós vemos aí essa realidade dos confrontos espirituais. Não se engane, não seja alguém simplesmente racional. Eu nunca vi, então não existe. Então, nem crente você não é. Se você anda pela vista e não pela fé, pelaquilo que é a palavra de Deus, então tem alguma coisa de errado com o seu coração. A Bíblia nos apresenta aí realidades invisíveis. A Bíblia diz que há um trono e que há alguém sentado nesse trono, que governa todas as coisas. Eu não vi, eu nunca vi o trono de Deus, mas eu creio. E eu creio que um dia eu verei, que é para lá que nós vamos. Assim que o meu corpo ficar nessa terra, minha alma sobe à presença de Deus. É nisso que eu creio. Aposto todas as minhas fichas nisso. Então existem realidades que a Bíblia coloca que nós não vamos ver. Não há como racionalizar essas coisas. Mas são verdades. Então existe sim esse conflito, essa batalha espiritual. E muitas pessoas ao nosso redor estão escravizadas. E pode ser que nós também estejamos escravizados por algum pecado, por algum vício. E a autoridade do nome de Jesus, o poder da cruz, o poder de Cristo continua
disponível para nós. Cristo venceu. Por isso, eu posso viver uma vida santa. Por isso, eu posso viver uma vida de santidade, na força do poder de Cristo Jesus. A Bíblia não nos ordena, não nos manda caminhar com as nossas próprias forças. A Bíblia nos ensina a nos revestirmos de Cristo. A Bíblia nos ensina a nos despirmos de nós mesmos para sermos revestidos da força de Jesus Cristo. Então, você pode, com a graça de Deus, com a força que vem do Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo do Senhor, vencer o pecado, vencer o vício, vencer alguma situação na sua vida, porque Cristo já venceu. Em segundo lugar, nós observamos aqui essa estratégia de Satanás, às vezes de misturar a verdade com a mentira. Satanás, ele é o pai da mentira. Então, por mais que ele diga algo que é verdade, ele é o pai da mentira. Ele está dizendo aquela verdade com o intuito de distorcer, com o intuito de destruir. Satanás, ele é astuto. E ele age, então, muitas vezes, frequentemente dessa forma, misturando a verdade com a mentira, tentando confundir, comprometer o testemunho do Evangelho. Isto exige de nós discernimento espiritual. Precisamos orar, precisamos buscar a presença de Deus, precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo, para enxergarmos, às vezes, coisas que estão por detrás, coisas que nós, normalmente, poderíamos achar que são coisas humanas. Não, isso é normal. Mas pode ser que seja, sim, uma ação demoníaca. Em terceiro lugar, por fim, nós vemos nesse texto também a autoridade suprema do nome de Jesus, da pessoa de Jesus. Cristo ressuscitou. Por isso a igreja avança. Por isso a igreja tem autoridade. Por isso Paulo recebe essa autoridade, porque ele avança com o evangelho de Cristo Jesus. Colossenses 2,15 diz que Cristo despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente, triunfou deles na cruz. Então a cruz é o momento máximo da vitória de Cristo sobre as trevas. Nesse texto nós vemos Cristo, através da igreja, esmagando a cabeça de Satanás, esmagando uma serpente. E é interessante que o termo Piton é exatamente esse, é uma serpente. A adivinhadora ali era uma representante da serpente. E Paulo, na autoridade do Senhor Jesus, expulsa essa serpente. Isso nos aponta para o dia final, na volta do Senhor Jesus, onde todo o mal será extirpado, onde todo o pecado será eliminado das nossas vidas, onde não haverá mais trevas, onde somente a luz de Cristo, o reino de Deus, irá prosperar. E essa é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos para esse reino por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por esse dia, primeiro dia da semana. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui em tua casa. Obrigado pela palavra que foi lida, que foi cantada, pelas orações e também por esse texto, ó Deus, que nos mostra esse poder absoluto do teu Filho Jesus Cristo. Que possamos viver, ó Deus, essa realidade onde Cristo Jesus é o Rei de todo o universo. Abençoa o teu povo, dá-nos uma semana cheia da tua graça, que o Senhor possa nos dirigir também nos momentos, ó Pai, onde temos a oportunidade de pregar esse evangelho tão poderoso. Que a tua igreja caminhe na tua autoridade, Pai. Que o Senhor nos dê força, capacitação, sabedoria, discernimento, para sermos instrumentos do Senhor enquanto estamos nessa jornada aqui, nessa terra. E sabemos, ó Deus, que ao final o Senhor há de nos receber com os portões abertos, não por nossa força, não pelo nosso mérito, mas por causa de Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém, amém e amém.